A paz do Senhor, irmãos, aleluia. Estamos aqui hoje para continuar o estudo do livro de Samuel. É o capítulo 29 hoje, de 11 versículos. Aqui tem um título que fala assim: os filisteus desconfiam de Davi. Você acessando aí o canal, irmãos, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, você vai ver que dos capítulos 20 em diante, né, a perseguição de Saul para com Davi, Davi vai por vontade própria dele, mas não foi Deus que mandou não, foi ir no meio dos filisteus. Ele cansou da perseguição de Saul, diz a palavra. E a gente vê que Saul depois deixou de buscá-lo. E aqui você vai ver que os filisteus se ajuntam para pelejar contra Israel. Nós vamos ler aqui, está entendendo aqui, ó. Ajuntaram os filisteus a todos os seus exércitos em Afeca e acompanharam seus filisteus junto à fonte que está em Jezreel. Vamos ler até o 5. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. E disseram então os príncipes dos filisteus: que faziam aqui estes hebreus? E disse Aquis aos seus príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram os príncipes dos filisteus: faz voltar este homem para que se torne ao lugar em que tu pusestes e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha, pois com que poderia este agradar ao seu senhor? Porventura não seria com a cabeça destes homens? 5. Aleluia. Não é este aquele Davi de quem os outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares? Vamos ler o 6 também. Então Aqui chamou a Davi e disse: vive o Senhor, que tu és reto, que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porém nenhum mal há em ti, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje, porém os olhos dos príncipes não agradas. Irmãos, Davi tinha história, Davi tinha vida com Deus, irmãos. Os filisteus o conheciam, porque aonde ele punha as mãos, aonde ele guerreava, Deus dava vitória. Os filisteus sabiam, irmãos, daquele cântico que as mulheres faziam: Daú feriu milhares, filisteus 10.000 milhares. O rei Aquis intervém a favor de Davi, irmãos, para que, falando bem dele na entrada e na saída, mas por respeito aos príncipes, manda Davi não ir à guerra. Você fala assim: mas como assim? Irmãos, Deus, o Senhor que está no controle de tudo, estava dando livramento ao seu servo chamado Davi, porque Davi lá no seu interior, lá no seu íntimo, irmãos, não queria guerrear contra os seus irmãos, não queria exercer peleja contra os seus irmãos, mas ele estava ali sobre ordens do rei Aquis, irmãos. E se ele tivesse que ir, ia ter que guerrear, porque ele estava vivendo na terra dos filisteus. Irmãos, Deus quando quer te abençoar, Deus quando quer me honrar, Deus quando quer fazer você prosperar, aleluia, Ele faz que o inimigo seu e o inimigo meu, irmãos, não, aleluia, nos coloque em embaraço. Ele faz que o próprio inimigo veja em nós, mas ele vendo em nós a graça de Deus, a presença de Deus, as boas obras de Deus, a luz de Cristo, irmãos, e ele vai nos tirar de situações embaraçosas, ele vai nos tirar de situações complicadas. Deus vai nos dar livramento. Você tem que crer, irmão. Você não pode ter medo, você não pode se apavorar. Davi aqui estava com 600 homens, Davi estava sob um comando de 600 homens, mas os filisteus eram milhares. Irmãos, Davi estava no meio do inimigo, mas não temeu, confiou ao Senhor. Você pode estar no meio de uma batalha, de uma guerra gigantesca, mas creia no nome de Jesus. Deus está com você, Deus vai te dar livramento, Deus vai abrir as portas na sua vida poderosamente, no nome de Jesus, aleluia. Continuando aqui o versículo 7. Volta agora, pois, e vai em paz, para que não te faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: por que fiz, porque achaste ao teu servo, desde o dia que estiveste diante de ti até o dia de hoje, para que não te vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis, disse a Davi: bem eu sei que na verdade aos meus olhos é bom, como anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com seus servos do teu senhor que tem vindo contigo, e levantando
vós pela manhã de madrugada, havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partir pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Irmãos, Davi foi obediente. Irmãos, quem é obediente à palavra, quem é obediente a Deus, quem é